E no último domingo, o Corpo de Bombeiros de Minas Gerais atendeu a uma ocorrência de incêndio em um prédio comercial no bairro Cruzeiro, em Belo Horizonte. As chamas começaram depois de um curto-circuito na rede elétrica e se propagaram para um laboratório. De acordo com a corporação, não houve vítimas. Mas olha, esse é um dos mais de 2.000 incêndios em edificações que aconteceram só em 2022 aqui no estado. Para falar sobre isso, quero chamar o nosso produtor, Vinícius, que já está aqui comigo. Vinícius, mais uma vez uma boa noite para você. Olha, os dados preocupam. A gente, quando começava a conversar sobre essa matéria, chamamos a atenção para isso. Afinal de contas, são incêndios principalmente em regiões urbanas. Conta pra gente. Pois é, Elias, boa noite para você, boa noite para todo mundo que está ligado no Diverso em Rede. A preocupação ainda é maior, Elias, porque esses números vêm crescendo se comparado a anos anteriores. Só em 2021, por exemplo, para a gente fazer um pequeno comparativo, foram registrados 1.500 incêndios desse tipo de situação em edificações. Já agora em 2022, já ultrapassamos dessa marca, né? Não chegamos nem na metade do ano, né? Então, além dessa grande preocupação do alto número, é porque isso tem sido algo constante. Se for levar em consideração também o ano de 2020, também teve um aumento desses chamados. Então, essa é a grande preocupação do Corpo de Bombeiros. E na maioria dos casos, Elias, o registro feito é que muitos desses incêndios começam em descuidados ali na hora de preparar alguma alimentação e também na falta de regularização do gás de cozinha. Vamos acompanhar agora a reportagem da Renata Monteiro com mais detalhes sobre a situação. De acordo com o Corpo de Bombeiros, os curtos-circuitos podem contribuir sim para o surgimento de um foco de incêndio, mas a maioria dos casos ligados a esse tipo de ocorrência está frequentemente associada a descuidos durante o preparo de alimentos ou a falta de manutenção em botijões de gás. Essas causas contribuíram para o aumento no número de notificações de incêndio neste ano e que chama a atenção até mesmo das corporações. A gente sempre se preocupa, né? Porque talvez associada à presença mais das pessoas em casa, né? E muitas vezes isso ocorre devido à distração dessas pessoas. Ou às vezes na cocção de algum alimento, ou então uma distração que ocorre devido a sobrecarregar aí as instalações elétricas. O problema é que todo ano os casos aumentam não só na capital, mas em todo o estado. De acordo com o Centro Integrado de Informações de Segurança Pública, em 2021 foram atendidas cerca de 1.500 ocorrências relacionadas a incêndio em edificações em Belo Horizonte. Mas em Minas Gerais foram quase 9.500 nesse período. Essa quantidade corresponde a um aumento de quase 6% quando comparado a 2020. É preciso que moradores ou usuários das edificações fiquem atentos quanto a medidas que previnem os incêndios em prédios, para evitar esse tipo de ocorrência que pode resultar em algo mais grave. Hoje no mercado, né, existem vários acessórios que possibilitam essa adaptação e a ligação de aparelhos. Eles podem ser utilizados, né, mas a gente tem que ter cuidado na utilização desses acessórios. Por exemplo, ao utilizá-los, verificar sempre a questão do selo do Inmetro, né? É importante que eles sejam certificados e registrados nos órgãos competentes. Olhar também a descrição dele, que trata aqui da voltagem e da potência. Então, ele deve estar sempre ligado única e exclusivamente numa tomada, que seja compatível para aquele aparelho. Outro cuidado muito importante é com relação à aquisição do botijão. É interessante que essa aquisição seja feita sempre num posto de revenda autorizado e credenciado. Na hora que for fazer a conexão da válvula, ela encaixe firmemente, faz o giro aqui. Nesse caso aqui, a gente identifica que está tendo um ruído de vazamento. Então, ela pode voltar um pouco a válvula, que às vezes ela apertou demais. E para certificar de que ficou vedado, ela pode estar utilizando, nunca aproximar nada de fogo aqui não. Uma esponja com detergente, ela vai observar, que a gente pode ver aqui o quê? Que está tendo um vazamento, que a gente só identifica na hora que faz esse teste. Nesse caso, ela pode tentar estar ajustando um pouco mais essa válvula para ver se vai parar o vazamento. No caso, como isso não ocorre, ela vai desconectar e tentar fazer a substituição ou da válvula ou do botijão, porque as pessoas não sabem, mas essa válvula, assim como a mangueira, também tem data de validade. Outro cuidado que devemos ter é com relação à posição do botijão na cozinha.
Primeiramente, é observar o quê? A proximidade de ralos ou pontos, saídas de esgoto, alguma coisa assim, no sentido de que o gás, por ser mais pesado que o ar, quando ocorre um vazamento, ele tende a se acomodar nas partes mais baixas. Então, se tiver um ralo, algum recipiente, um orifício próximo, ele pode se acomodar naquele espaço ali e isso gera um risco muito grande de explosão e algo muito grave pode acontecer. Outra atenção também que devemos ter é não colocar o botijão dentro de armários, gabinetes. O ideal é que ele fique do lado de fora da edificação, porque no caso de um vazamento já vai estar no local aberto e ventilado, isso não traz riscos para os ocupantes. O botijão, ele deve ficar sempre do mesmo lado, evitando que essa parte aqui de borracha ou de plástico, que é um material mais sensível, passe por trás do forno. Porque no caso da utilização desse forno e um aquecimento desse material, ele pode vir a se romper e ter um vazamento de gás. E é importante a gente destacar que quando chegar em casa, a pessoa identificar aí a presença daquele odor característico do gás de cozinha, né, o sinal de que teve um vazamento, ela não acenda luzes e não utilize nenhum material que provoque centelhas ou fagulhas ou mesmo chama, né? Então ela deve abrir todas as portas e janelas da casa, ventilar o ambiente e identificar, procurar sanar o vazamento. Outra coisa também é importante a gente destacar, quando a pessoa for sair de casa, ela sempre conferir se todas as trempes estão fechadas, assim como é importante também fechar a válvula. Isso deixa o local seguro e ela pode sair com tranquilidade. Em caso de emergência ou se for constatado um incêndio, os moradores devem sair da edificação, buscar um local seguro e acionar o Corpo de Bombeiros pelo número 193. O Corpo de Bombeiros está sempre à disposição da população, 24 horas, todos os dias da semana, todos os dias do ano. Então a pessoa pode ligar, que sempre vai ter um militar, um profissional habilitado, que vai passar as informações para ela, colher as informações. E a gente destaca que quando você, apesar da situação, procurar manter a calma e responder todos os questionamentos que o militar faz. Isso ajuda muito a gente no atendimento da ocorrência e identificar o problema. Pois é, a gente sabe que muita gente, né, tem um dia corrido, tenta resolver muitas coisas ao mesmo tempo, mas como a gente viu na reportagem, né, pequenos detalhes, pequenas atenções na nossa cozinha, né, em outros lugares da casa, isso pode ser resolvido, né, pode evitar que situações, ocorrências como essa aconteçam. Então fica aqui o nosso relato, né, e mais uma vez reforçar para olhar esse tipo de situação dentro da nossa casa. Elias. Pois é, Vinícius, é uma matéria que a gente sempre costuma dizer, aquela matéria que, vez ou outra, precisamos reforçar para as pessoas que nos acompanham. Afinal de contas, muitas pessoas possuem comércio, naquela correria de talvez sair do imóvel, ou então na pressa de atender algum cliente, ou você mesmo que não tem comércio, mas a sua casa aí no dia a dia, às vezes esquece de desligar o gás e aí acaba tendo vários problemas em relação a, por exemplo, o risco de uma explosão ou a tantos outros transtornos que, às vezes, Vinícius, uma situação simples do dia a dia pode acarretar. A gente tem agora recentemente alguns casos, a gente sempre fala sobre isso também, o uso do smartphone ali conectado no carregador e aí as pessoas mexem no celular, muitas das vezes deixam debaixo do travesseiro, debaixo ali do colchão ou em cima de um travesseiro e vão trabalhar ou vão dormir, enfim. Os riscos são muitos, é melhor evitar, é melhor tomar todos os cuidados, sem dúvida alguma. Vinícius, muito obrigado, uma boa noite para você.